Obrigado, Senhor Jesus, Senhor Deus, por sempre nos ouvir, por sempre estar perto de nós, por cuidar da gente. Obrigado, Senhor Deus, por essa casa maravilhosa que está nos acolhendo no dia de hoje. Obrigado por nossos trabalhadores encarnados e desencarnados. Obrigado por tudo aquilo, por tudo isso. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor, nesse instante. Obrigado também por aqueles que queriam estar, mas por algum motivo não podem. Pedir a permissão de Jesus para que a espiritualidade possa ir até esses irmãos, para que eles sejam abençoados e agraciados com a paz do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Com a presença do Senhor Jesus, a espiritualidade, vamos pedir e dar como início a nossa palestra no salão. Entendeu? Entendeu a nossa palestra de hoje? Boa noite a todos. Boa noite. Em Coríntios, nós vamos encontrar uma citação de Paulo que nos faz refletir. Pelo menos no meu caso, eu que vou fazer no final do ano 60 anos. Paulo lá diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, e eu agia como menino. Mas hoje eu cresci e me tornei homem, adulto, e eliminei as coisas de menino. Interessante, né? Pensava, falava e agia como menino, mas ao se tornar adulto, ele eliminou as coisas de menino. Certamente, ser criança ou ser menino, agir e viver na concepção das coisas boas de um menino ou de uma criança, Jesus já nos falou sobre isso. Sobre a naturalidade, a sinceridade, a pureza. Mas o que Paulo quer dizer para nós com essa mensagem? Como eu disse agora há pouco, eu vou fazer 60 anos. E eu me pergunto, eu cresci? Eu amadureci? Será que eu ainda penso como menino? Será que ainda por vezes falo como menino? E será que ainda eu ajo como menino? Eu descobri que sim. Nós, essa geração dos 50, dos 60, nós sabemos que nós tivemos uma educação muito mais rigorosa do que a atual, não é verdade? A gente não tinha muita liberdade para agir, nem para falar. Eu me lembro que criança, por exemplo, não podia participar de conversas de adultos. A gente chegava lá, estavam os nossos pais, os tios, os adultos conversando, e a gente, na hora, alguém chegava ali e falava: isso não é assunto para você, isso é coisa de adulto. E a gente não tinha direito, ou seja, não tinha espaço.
ser criança é muito importante para nós, espíritos em evolução, quando reencarnamos, porque nós passamos por um período interessantíssimo no processo reencarnatório. Processo, inclusive, que inclui o esquecimento das vidas passadas, dos acontecimentos. Processo que inclui o reencontro com aqueles que tivemos histórias de outrora, muitas vezes não muito boas, ou por vezes histórias de amizade, de reencontros maravilhosos, em novas oportunidades de evolução. Passamos por um período em que é tão valioso, tão valiosa a chance de reescrever, de reeducar, de redirecionar tendências, em que podemos reavaliar através dos exemplos e da educação e dos conhecimentos que vamos adquirindo. Mas sabemos também que a infância, até a adolescência, até alcançarmos a fase adulta, nós passamos por algumas situações. E cada um de nós carrega em si lembranças, histórias, momentos inesquecíveis, momentos bons, que valem a pena serem lembrados por terem sido tão extraordinários na convivência com os nossos. Mas nós também sabemos que na intimidade de cada um, por vezes, ainda lá no silêncio das nossas dores, guardamos lembranças, recordações que nos causaram traumas, que criaram em nós limitações, que nos tolhiram em determinados momentos em que hoje sentimos os efeitos, por vezes, da timidez, do medo de falar a verdade e ser repreendido, do medo de ser agredido por alguma coisa que a gente se manifeste, porque a gente não se achava no direito disso e daquilo, por inseguranças que conduzimos em nós, que hoje, quantos de nós somos inseguros nas nossas relações? Relações de amizade, relações de trabalho, relações conjugais. Quantos de nós hoje têm a autoestima comprometida porque não acreditamos na nossa potencialidade, porque por vezes não acreditamos no nosso talento, no nosso valor, porque não tivemos a oportunidade de vivenciar algumas coisas que poderiam ter sido muito importantes para nós? É claro que existem infâncias e infâncias. E talvez nós pediremos licença para narrar as nossas particulares experiências na época da infância, não no sentido de recordar as mágoas que por um acaso tenham ficado, mas para que nós possamos analisar e perceber o quanto Paulo quis nos ensinar, o quanto ele disse para que nós pudéssemos crescer. Porque para crescer nós precisamos amadurecer. E amadurecer é algo que vem de dentro, que nos traz segurança, nos traz confiança, nos traz mais clareza, nos traz uma alma mais mansa. Quantos relacionamentos hoje estão sofrendo por questões de ciúmes,
inexplicáveis. Por questões de apego, de posse. Quantos relacionamentos estão hoje sendo desgastados por sentimentos de autoritarismo, de domínio, de violência? E muitas vezes não violência física, mas violência verbal, sentimental, violência que impõe ao outro uma condição que o outro, por medo, se entrega e se anula. Quantos de nós, homens, aos 60 anos ainda somos meninos, inseguros, imaturos, autoritários, antiquados, conservadores? Porque, em verdade, conservar não é algo ruim. Por exemplo, a família, ela precisa ser conservada como uma conquista, um valor na sociedade. Mas a família não é a mesma em termos de conceito, formação e compreensão que era há 50, há 100 anos atrás. Porque, conforme nos lembra a música do Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. Nada do que foi será como já foi um dia. E nós precisamos amadurecer progredindo nas nossas compreensões. Se a gente for pegar o avião foi inventado por Santos Dumont há tantos anos atrás. O avião, ele é uma utilidade que precisa ser conservada? Sim, o avião tem uma utilidade extraordinária. Mas o avião daquele tempo não é mais o mesmo avião dos tempos atuais. É um outro recurso muito mais evoluído, mas continua tendo duas asas, continua tendo cabine, continua tendo piloto, continua tendo a mesma utilidade de antes, só que muito melhor. Então, quando nós olhamos para a família, Jesus nos ensinou sobre a família de uma forma extraordinária. Porque família verdadeira não é aquela composta por aqueles dentro de um padrão tradicional, mas é aquele reencontro e união de pessoas que convivem juntas por amor, por escolha, independente de qualquer formalidade social. Porque quando nós olhamos a própria doutrina espírita, que é uma doutrina progressista, que nos leva e nos eleva a mudar a nossa concepção, quando diz espírito não tem sexo. Não como entendeis? E nós sabemos que a espiritualidade nos ensina para que nós possamos avançar e não retroceder nas nossas compreensões. E sabemos que a sexualidade, ela não está nesta matéria. Pois se tivesse, quando morrêssemos, não haveria mais sexualidade. Sexualidade é algo que está na alma e que esta mesma alma se manifesta com seus valores dentro da polaridade que lhe cabe no momento da sua existência. Mas o que mais importa na alma é o seu comportamento, a sua conduta. Aquilo que realiza, aquilo que manifesta para consigo e para com aqueles que convivem ao seu lado.
Se nós olharmos hoje dentro de uma sociedade em que nos encontramos, nós vamos perceber que existem mulheres. A gente olha no jornal todos os dias, mulheres que estão sendo assassinadas. E por um único motivo, elas não querem mais continuar com a vida que estavam ou que estão. Por simplesmente chegar para o seu companheiro, para o homem que está ali e dizer: eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver desta maneira. E muitas vezes, aquele que ali está não aceita, não compreende e quase sempre diz que é por amor. E nós sabemos que o amor não agride, que o amor não prende, que o amor não censura, que o amor não impede, o amor não bate, que o amor não é possessivo, que o amor não é ciumento, que o amor não é autoritário. Mas, afinal de contas, então, o que é isso? Imaturidade? Será que aquele menino que aprendeu ou não aprendeu a dizer: não, não me pertence, não é meu, é meu, se não for meu, não é de ninguém? Será que nós estamos ainda com aqueles conceitos arraigados que nós precisamos impor para sermos felizes? Precisamos fazer sofrer? Ou precisamos sofrer para que assim possamos crescer dentro de nós? E voltando, lembrando de Paulo, eu ainda hoje e ainda na atualidade, particularmente percebo o quanto a imaturidade, a infantilidade, o quanto o menino afeta a minha vida, a minha conduta, no sentido da insegurança, no sentido do ciúme, no sentido de, por vezes, por carência, chantagear, manipular. Porque quantas e quantas vezes fazemos isso com aqueles que convivem conosco? Estamos carentes, não conseguimos resolver as coisas dentro de nós, nos sentimos rejeitados, abandonados, nos sentimos de alguma forma menos importantes e criamos artifícios para chamar a atenção, dentro de uma imaturidade que nos revela o egoísmo e que nos proporciona situações que poderíamos evitar. É interessante que existem figuras nas nossas vidas que elas passam a ser muito importantes para nós. E existem figuras que nós aprendemos que elas são sagradas, intocáveis. Uma delas é a nossa mãe. Nós aprendemos, e lá está no Evangelho: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mas nós podemos fazer uma análise de como é a relação nossa
com a nossa mãe. O que nós guardamos, o que nós aprendemos, o que nós trazemos. Será que nós trazemos ressentimentos? Será que nós trazemos conflitos? Mas eu não posso pensar assim da minha mãe, afinal é a minha mãe. Mas é exatamente isso que o Evangelho nos convida, a enfrentar aquilo que está dentro de nós. Até um tempo atrás, algumas coisas que eu vivenciava, eu não entendia as razões. E aquelas razões, eu fui descobrir que elas tinham tudo a ver com a relação que eu tive e que eu tinha com a minha mãe. E dentro daquela relação haviam sentimentos em mim que criavam comportamentos, e aqueles comportamentos dificultavam as minhas relações com outras pessoas, inclusive com outras mulheres. Se eu me relacionasse com uma mulher que demonstrasse braveza, o meu mundo parecia mudar. E simplesmente você vai descobrindo que aquilo tem a ver com a sua infância. Eu ainda me lembro, até hoje, e hoje eu me lembro com uma tranquilidade, porque eu amo a minha mãe, eu sou grato à minha mãe, né? Eu tenho consciência do papel da minha mãe, mas ao mesmo tempo eu também tenho vivências, histórias que me ensinaram muito em relação com a minha vida e a minha mãe. E eu me lembro o quanto a minha mãe era brava, o quanto a minha mãe era revoltada com a vida dela, porque ela tinha se casado, não tinha feito 13 anos ainda. Na verdade ela não se casou, ela foi jogada, né, em um casamento, porque ela só conheceu meu pai um dia e na semana seguinte já estava na igreja com ele, e logo em seguida já estava num quarto com ele, sem roupa. Ela com 13 anos disse que ficou sem saber o que fazer, mas foi assim, porque era uma imposição e ela tinha que se casar, e ela se casou, e ali ela tinha que cumprir o papel de mulher, e ele naturalmente cumprir o papel de homem, né? Talvez bem mais fácil, acredito eu. E então aquela experiência impediu que ela vivenciasse a adolescência e a vida de adulta conforme os sonhos que ela tinha na cabeça. E ela foi colocada numa vida que ela não escolheu, e uma vida muito difícil para ela, e ela sofria muito com aquilo. E aquela atitude dos pais dela, ou da sociedade, vamos dizer assim, criou uma revolta muito grande dentro dela. Então ela vivia uma vida que ela não aceitava, mas ela tinha que viver. Afinal de contas, qual escolha ela tinha? Olha como os tempos mudaram, e nós precisamos mudar com os tempos. Naquele tempo, se uma mulher, antes do casamento ou em qualquer tempo para trás, tivesse uma relação sexual com algum homem, aquela mulher estava condenada, perdida. Se falava isso mesmo, fulana se perdeu. Nós não somos fáceis, né, gente? E a gente achava aquilo tudo correto. Hoje em dia, eu estava até conversando com um
colegas de trabalho, falou assim, hoje em dia, se não houver relação antes, não tem casamento. Porque as pessoas precisam viver as experiências. E se naturalizou dentro do esclarecimento, né? Dentro da segurança, dentro de tudo aquilo que a sociedade, que a ciência, que a psicologia, tudo nós já aprendemos e já descobrimos. Hoje a mulher, ela constrói a vida dela sozinha e causa inveja com isso em muita gente. Naquele tempo, uma mulher morar sozinha era um escândalo. Então imagine, no caso da minha mãe, escolher ao contrário. A vida estava mais perdida, ia sofrer toda a violência. E ela teve que se sujeitar, não tinha outra escolha. E quantas se sujeitaram e ainda se sujeitam a viver uma vida porque são obrigadas ou ainda se sentem obrigadas, constrangidas a viver aquela vida. Mas o tempo mudou. Então, naquela conduta, a minha mãe foi tendo filhos. Nós somos 7. É interessante que tem um dia do mês, dia 3 de outubro, que 4 irmãos fazem aniversário no mesmo dia. 4, é interessante. E nós somos assim, nasceu um ano, depois o outro, ou seja, a minha mãe passou a vida tendo filhos, né? Ela não teve uma vida para outra coisa a não ser ter filhos. Até aí tudo bem, mas não era uma escolha, era uma coisa consequente. E a vida ficando difícil. E o meu pai, dentro de uma conduta diferente, saindo, viajando, ficava dias, meses fora, voltava quando queria. E minha mãe, muito batalhadora, com aquele tanto de menino, certamente a cabeça deve ter as dificuldades financeiras, as dificuldades da revolta, sentimento. Então ali era como se ela descontasse em nós. E descontava mesmo. Ela lavava roupa, nossa roupa, lá no interior que a gente morava, no sul da Bahia. E ela lavava aquele tanto de roupa, né? Era tudo sem máquina no tanque. E depois colocava tudo no varal do quintal. Depois de passar, né, com aquele ferro de brasa que a gente ficava ali, uma luta danada. Tinha que ir lá, lascar lenha, fazer toda aquela coisa. E ela tinha passado aquele monte de roupa. E eu, menino, olhei assim para o machado, com a lenha, e falei assim, acho que eu vou ajudar minha mãe a lascar a lenha. E tinha chovido há uma hora atrás, então o chão estava todo molhado, tinha lama. Aí eu peguei o machado e fui. Quando eu peguei o machado, trouxe o varal todo junto com o machado. Olhei assim, que o varal era aquele aramão, né? Então ele dava volta, né? Era um só, né? Então ele caiu todo, e toda aquela roupa no meio da lama. Nossa, eu digo, meu Deus, e agora? Eu já sabia que, né? Cólico, né? Quando ela viu, ela pegou uma correia, um cinto do meu pai, que velou. Ela me bateu tanto, que marcou assim, sangrou aqui, arrebentou o lado aqui, marcou as costas aqui. Foi um negócio assim, toda a raiva, porque realmente é terrível, né? Porque o ato não foi legal, mas você tem que olhar para aquela roupa e falar, cara, não tem que lavar isso de novo, né? Então, o lombo teve que pagar por isso. E eu me lembro que eu fiquei 15 dias sem poder ir à escola, sem poder sair na rua, marcado assim, para todo lado, até que aquilo sumisse. Aquilo marcou a minha vida, marcou muito,
porque era uma violência muito grande, né? Eu tinha uns 8 anos, 9, imagina, era uma violência. Fiquei de cama, ferido e tal. E do lado do meu pai, não tinha muito dinheiro na minha família, né? Meu pai viajava muito e voltava de vez em quando. E a gente na escola, e eu sempre fui muito bom aluno na escola. Mas eu chegava e ia para a escola, eu não tinha, era um conga, e às vezes o conga não, né? Conga, né, gente? Então, muita gente sabe o que é, né? Lembra, né? Então, conga, quichute. Então a gente ia de conga, de quichute. Nossa, o dia que eu arrumava um quichute lá, eu tava, puxa, o negócio é elegante demais o quichute. E os meus colegas, eu via aqueles meninos tudo com as pastinhas bonitinhas, né? Aquelas pastinhas colegiais que tinham naquele tempo, né? E tudo bonitinho, mas eu não tinha, então eu tinha que levar meus livros, meus cadernos, tudo embaixo do braço, e às vezes caía. Era aquele negócio, e eu olhava para aquelas pastas, aquela inveja, né? Aquele negócio, oh meu Deus, como... E meu pai tinha uma pasta que tinha comprado, sabe? Aí um dia meu pai viajou e não levou a pasta. Falei, pai. Eu cheguei lá, olhei a pasta dele, falei, beleza, peguei e esvaziei a pasta dele todinha. Peguei essa peça, botei lá tudo no canto. Peguei meus livros, meus cadernos, tudo ali arrumadinho, bonitinho. Nossa, que delícia, olha. Aí peguei, botei meu conga, né, meu uniforme. E saí, minha mãe não viu, né? Eu saí para mim, se ela nem ver, né? Falei, ó, fui para a escola, curtindo, aqui, eu de pasta também, né? Ah, igual, né? Pasta e tal. Gente, são coisas simples, são coisas muito significativas na vida da gente, não é verdade? Muito, gente. Isso marca a vida da gente. E marca, até hoje está marcado em muitos de nós, né? Eu fui, curti pra caramba, né? Nossa! Cheguei em casa, botei a pasta ali, bonitinho, e quando foi mais tardinho, meu pai voltou de viagem. E logicamente ele voltou para procurar a pasta, com os documentos dele, né? Quando ele foi, olhou, viu, achou a pasta e reconheceu os meus cadernos. Chamar de Fidel Carlos, né? E ele me chamou ali, me botou e falou assim, o que você fez? Arrancou aquele meu caderno todo, jogou pelo chão e falou, dá conta de todos os papéis que você tirou dessa pasta. Naquele tempo, lá naquela casa que a gente morava, tinha uma planta chamada Fedegoso. Alguém já ouviu falar de Fedegoso? Dói demais aquele negócio. E meu pai gostava daquilo, então ele já tinha preparado o Fedegoso. Eu estava ali, a hora que eu olhei e falei, tem escapatória. Eu já cheguei chorando, né? E fui falando para ele que eu só queria usar a pasta, e ele, chato. Eu fiquei ali umas 2 horas apanhando, até conseguir juntar os documentos, às vezes não sabia onde estava. E ele falou para mim, você nunca mais faz isso na sua vida. Como é? Certo? Por causa de uma pasta, né? Aquilo marcou muito. Eu tive dificuldade para lidar com aquilo durante muitos anos da minha vida, sim. Talvez até tenha, nem sei. Talvez ainda tenha. Então, eu cresci, né? Meu corpo cresceu. Mas será que aquele menino cresceu? Não cresceu. Porque aquele menino, por vezes, se sentiu inseguro, por vezes se sentiu frustrado, limitado, por vezes se sentiu rejeitado, se sentiu de muitas maneiras. E é preciso muito trabalho, por isso que hoje tem terapias, né? Tem
psicólogos, tem terapeutas, a gente senta, às vezes você vai lá, fala, você conversa, você lembra, você vai. Não é para você perdoar apenas os outros, mas é exatamente para você perdoar ou amadurecer, superar, ressignificar, aprender com aquilo que foi construído, marcado, registrado dentro de você. E eu percebi o quanto aquilo me fez uma pessoa ciumenta, insegura, autoestima difícil, né? Será que eu mereço? Porque naquele momento lá, meu pai dizia: você não merece essa pasta. Talvez fosse essa mensagem que eu entendi. E aquilo pode ter ficado, e hoje eu posso olhar para as coisas boas na minha vida e dizer: será que eu mereço mesmo isso? Será que eu mereço ser feliz? Será que essa pessoa está me dando isso por amor mesmo? Será que as pessoas fazem isso mesmo? Elas dão, elas se entregam? Ou será que essa pessoa, essa mulher vai ser que nem a minha mãe, que vai me censurar, que vai me isso, que vai... Quantas e quantas vezes eu não tive a coragem de falar a verdade, porque eu tive medo de ser punido por ter falado a verdade, porque quantas e quantas vezes eu apanhei por nem saber por que eu apanhei. Mas só para a gente ver um pouquinho, naquele tempo menino, a gente morava em uma casa perto da minha avó também era brava, e eu estava com meus irmãos, meus primos brincando, e aí vinha um meu irmão lá, e eu falei assim: eu vou pregar um susto pro fulano agora, e me escondi atrás do portão. Aí de repente, quando vinha aquele vulto, aí de repente minha avó: ai meu Deus do céu! Minha avó surgiu, não sabia de onde nada, e eu preguei aquele susto da minha avó. Pronto. Alzira, minha mãe, Alzira, olha aqui o que Fidel Carlos fez. Fidel Carlos. Fidel Carlos. Então, apanhava. Quer dizer, eu ficava assim, mas a gente apanhava. Quem aqui nunca apanhou sem saber por que estava apanhando? Não é verdade? A gente sabia disso, Então, gente, essas coisas ou aquelas coisas interferiram e interferem nas nossas vidas, interferem. E elas, por vezes, nos fazem adultos imaturos, infantis, inseguros, ciumentos, possessivos, autoritários, mandões, machistas. Porque a gente eu vi uma novela outro dia, e uma mulher lá dizendo, lá nessa novela do Pantanal, né? E o menino lá fala assim: não, eu não vou ser esse marido, esse cara que manda, que tem que falar para ela, tem que fazer o seu quê, e o outro dizendo: não, você tem que ir lá e buscar ela no laço, você tem que fazer isso, afinal de contas você... Olha a mulher falando, hein? Que o homem tinha que tratar a mulher daquela forma. Porque nós aprendemos dessa forma: não, você é o homem. Você é o homem da casa, é assim, para pagar as contas, para ir lá, para suar, para carregar o peso, passar o pano no chão. Você é um homem, você é forte. Você é o cara que vai lá e faz o serviço pesado. Mas não é mais do que isso, em questão de respeito, de direito, de compartilhar, de valorizar. E nós precisamos mudar essas coisas em nós. Porque por vezes perdemos grandes pessoas nas nossas vidas. Não é que nós as perdemos, nós as expulsamos. Porque não aguentam. Porque não dão conta. De tanto que a gente às vezes perturba, de tanto que a gente às vezes incomoda, de tanto que às vezes a gente não é agradável. Precisamos realmente
lembrar de Paulo e dizer para nós: no tempo que eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora eu cresci, eu sou adulto, eu não penso mais como menino, eu não falo mais como menino, eu não ajo mais como menino, porque nós precisamos agir com maturidade, nós precisamos agir com segurança, com liberdade, para dar liberdade ao outro. Quando nós somos presos a nós mesmos, e a conceitos e a preconceitos, nós queremos prender os outros dentro deles. Nós não aceitamos, e aí, por não aceitar, nós queremos condenar, e às vezes eliminar, excluir, violentar, sem nem se importar se vai doer ou não, porque a dor, às vezes, que está em nós, queremos transferi-la para o outro. Às vezes nós nos prendemos dentro das nossas mágoas e queremos prender o outro dentro das nossas dores, maltratando, tolindo, censurando. Tem uma música que diz assim: um homem em paz não quer guerra com ninguém. É do Chorão, né? Alguém se lembra? Um homem em paz não quer guerra com ninguém. Olha Jesus, gente. Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. Jesus nunca semeou guerra. Jesus jamais semeou discórdia, ciúme, preconceito, discriminação. Jesus, inclusive, ele mesmo disse: eu não vim para mudar a lei. Olha aí, porque aquilo que é para ser, será conservado naturalmente pela vida. Então a lei divina, ela é e sempre será, mas nós é que precisamos compreendê-la cada vez mais. E ele mesmo disse: eu não vim alterar a lei, eu vim fazê-la cumprir. E qual é a lei que Jesus deixou para nós? A única que ele colocou lá no maior mandamento: o amor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, tudo que você puder, e amarás ao seu próximo como a si mesmo. Ele disse: toda a lei e os profetas, não foi isso que ele disse? Toda a lei e os profetas estão incluídos, ou está incluído, ou estão incluídos aí nesses dois mandamentos. Nós não precisamos de mais nada, porque em verdade nós só precisamos amar. E amar significa ser maduro, amar significa ser seguro, amar significa ser gentil, amar significa ser suave, amar significa ser brando, amar significa ser livre, amar significa ser respeitoso, amar significa ser acolhedor, amar significa ser honesto, amar significa falar a verdade com brandura, amar significa ser quem quisermos ser, sem ferir ninguém, apenas ser o que está dentro de nós, com muita alegria, com muita vontade, com muita, mas muita confiança de que nós somos filhos de Deus,
E nós viemos a esta terra para sermos filhos de Deus. E filhos de Deus não maltratam. Filhos de Deus não violentam. Filhos de Deus amam. E nós precisamos nos tornar verdadeiros filhos de Deus. Como Jesus nos disse, como Jesus nos ensinou. E que nós possamos viver feito crianças, adultos, porque para ser adulto é preciso, ou melhor, para ser criança é preciso muito ser adulto. E precisamos ser crianças na maneira de viver, brincar de viver, viver com alegria, viver sorrindo, viver como crianças que Jesus falou outrora, que não guardam mágoas, que não fazem diferença, que não se preocupam tanto com o amanhã, que vivem o agora, que olha para o outro e só quer fazer amizade, só quer brincar, só quer se divertir, só quer ser feliz. Paz.